Olá, gente, aqui é Lídia Carmelli, do canal Amor se Aprende, Alta Performance Emocional. Eu trouxe aqui uma surpresa para vocês, que com grande honra eu apresento o meu professor de yoga, Francisco Caiuti. Tudo bom, Lídia? Tudo bom, querido? Obrigado. E ele vem aqui responder umas perguntas importantes, porque eu tenho contado para vocês dessa importância da escuta do corpo, da gente se amar primeiro e como é que isso atinge, né? Como é que a gente consegue fazer isso olhando para dentro através do yoga. E o Caiuti vai explicar isso e eu vou continuar conversando com vocês o quanto esse método é um método e esse é o cara, tá? Mas antes eu vou perguntar para ele, Francisco, você acredita que amor se aprende? Acredito que se aprende, acredito que pode se aprender qualquer coisa. Reeducação, né? Uhum. Me conta, como é que você começou a desenhar esse método? Porque são sequências que, né? Como é que foi isso? Foi um método desenhado a partir da minha necessidade física, a partir das minhas restrições físicas e por conta da minha carreira, da minha primeira profissão enquanto terapeuta, por conta da dificuldade da maior parte dos alunos normais de se verem à vontade numa sala de yoga. Então existia um senso comum de que fazer yoga não era para todo mundo, não era para todas as pessoas, não era para as pessoas mais rígidas ou não era para quem tinha dor. E eu tinha essa vontade de ver yoga sendo feito por todo mundo e sendo disponibilizado para todo mundo. A chamada é exatamente o Caiuti Yoga, yoga para todo mundo. Não como eu fazia há 25 anos atrás, que era o pé na cabeça, era uma coisa estética, né? Só os esquios flexíveis. Então, enquanto terapeuta, eu vi surgir essa oportunidade de criar um modelo didático que disponibilizasse os benefícios da prática, a função da prática para todo mundo. Então eu me despi um pouco da ideia rígida das posições, do formato das posições antigas e mantive a ideia central, que era o benefício físico, energético, emocional. E aí comecei a desenhar um modelo didático atual, moderno, mas com a mesma proposta original. Certo. E me fala, como é que eu como sua aluna, então quem estiver em Curitiba, eu vou lá todos os meses, né? E com a sua assistência direta, quem estiver em Campinas pode ver que ele me ensina. Como é que a gente sente nas suas aulas diretamente esse impacto no sistema nervoso, onde você de fato explica essa relação, onde a gente consegue sentir esses sistemas integrados, circulatório, linfático e o direto no... Yoga sempre foi uma prática de corpo todo, enquanto prática física. Yoga não necessariamente usa ou movimenta o corpo, mas quando yoga usa o corpo, ele sempre quis que esse uso do corpo fosse um uso inteligente e um uso que gerasse mais longevidade. Então a proposta do yoga que trabalha com o corpo sempre foi suportar a mente e sempre para suportar a mente a construção de um corpo mais longevo. A ideia de longevidade, ela é sempre uma ideia holística, ou seja, ela é uma ideia que envolve diversos sistemas. No caso do corpo, diversos sistemas corporais. O que se fala hoje de neuroplasticidade, na verdade, sempre esteve presente na prática do yoga. Porque ele sempre disse respeito ao desbloqueio de algumas estruturas, ao refinamento do uso de outras estruturas, mas em especial a exploração do potencial humano. O que o yoga oferece de especial desde sempre é um potencial de uso do corpo que o homem nunca imaginou que existia.
Mas qual é o diferencial do Kayuta Yoga? O diferencial é ser... Eu não gosto da ideia de que exista um diferencial nessa prática, eu acho que ele é só um modelo didático distinto, que considera a realidade moderna de uso do corpo. Então, se a gente tomar, por exemplo, uma articulação, qualquer que seja do corpo, o seu joelho, por exemplo, em qualquer esporte que você faça, em qualquer atividade que você faça e na tua vida, você sempre vai usar muito menos dessa articulação do que ela foi desenhada pela natureza para ser usada. E quanto mais a vida fica confortável, e quanto mais os carros ficam elaborados, e quanto mais a gente tem conforto, menos essa articulação está sendo usada. Move, né? Exatamente. Então, esse método ele privilegia o fato de que nós usamos do nosso corpo muito menos do que o corpo gostaria de ser usado na natureza. Tá. E quando a gente tem essa oportunidade de estar dentro da gente, fazendo uma permanência, fazendo uma prática de yoga, como é que você explica pra gente como é que a gente passa a aceitar melhor o corpo que a gente tem, a se amar de fato, né? Por causa desse momento em que a gente desliga das tensões externas e tem esse momento nosso, só a sua prática, porque você dá aulas para grupos grandes, mas são aulas, cada um tem a sua aula individual, né? E acaba conhecendo o seu corpo único, porque não é um padrão geral, cada um tem um corpo, tem uma restrição. Mas a ideia geral do método é de que não existem aulas para um grupo. Existe sempre um conjunto de pessoas. Então a função do professor é disponibilizar aquela aula ou aquela prática para cada pessoa individualmente. São 30, 40 ou 50 pessoas fazendo a sua aula particular num ambiente coletivo. Não existe uma aula para um grupo, existem aulas individuais para aquelas pessoas que estão naquele mesmo espaço. Certo. E a experiência é muito pessoal. Então a condução correta faz com que cada aluno tenha realmente uma percepção e uma experiência individual. E a experiência de estar sozinho dentro de si por uma hora inteira fazendo alguma coisa pelo próprio bem é muito única e é muito gratificante para o aluno. Tá? Então, estar com um foco voltado para dentro por uma hora já é, per se, uma experiência bem transformadora nesse sentido. Com certeza. Como acontece, explica para as pessoas que nunca fizeram o yoga, para elas poderem imaginar antes de fazer essas aulas, como é que acontece esse processo de meditação no corpo, sem precisar ficar com aquelas posturas dificílimas na caverna, né, em Padmasana, como é que é possível a gente fazer essa meditação, que seria a presença, né, através desse trabalho? O trabalho correto, qualquer trabalho corporal correto, vai gerar uma construção de foco, de atenção interna. Em qualquer trabalho corporal, na verdade, não só yoga. O que a gente tem de melhor é o fato de, por ser yoga, privilegiar tanto o corpo quanto o uso consciente do foco e da atenção. Então, usar o corpo já vai gerar alguma atenção física, mas usar o corpo numa prática de yoga vai fazer com que isso seja duplicado ou triplicado enquanto qualidade de atenção e de foco. É diferente do que fazer uma corrida, muito diferente, um step, né? Exatamente, porque a atenção ela é drenada para dentro do corpo, ela é levada para dentro do corpo. E a maior parte da prática é feita de olhos fechados, né? Não sempre, mas muitas vezes. E conduzindo os olhos abertos ou fechados, de forma a ter
essa coisa do olhar também ajudando o aluno a construir mais foco de formas distintas. Às vezes com um estímulo visual presente, às vezes sem ele, mas enfim, refinando e ampliando a capacidade do aluno de construir foco e presença dentro de um trabalho físico. Tá. E um diferencial que é a maneira que a pessoa lida com a dor, por exemplo, porque eu vejo a minha experiência com o yoga antigamente era sempre como um balé, né? Aquela coisa de sair da restrição, a dança, coisas maravilhosas que é bom a gente fazer sempre, né? Dançar, mas no Kaiut Yoga, eu queria que você explicasse como que é a relação da dor do trabalho com a dor de um machucado, que talvez a pessoa tenha, né? E com a dor da vida. A gente vai tentar não abordar diretamente dores de machucado, a menos que exista um processo terapêutico em andamento com aquele aluno. Mas o corpo, só de perder mobilidade, ele passa a acumular camadas de dor, por assim dizer. Então, se o seu ombro foi feito para ter uma amplitude X de movimento e você usa X menos alguma coisa, tudo isso que você não usa vai virar rigidez e essa rigidez vai acabar se tornando dor. O processo de liberação dessa rigidez, às vezes é um pouquinho desconfortável, tá? Mas não como a dor de um machucado, não como a dor de um problema, não como a dor de um erro ou do estar fazendo mal para o corpo, bem pelo contrário. E ela vai, inclusive, num aluno bem educado ou alfabetizado, como a gente chama, ser parte do que ajuda ele a se concentrar também. Exatamente, mas isso é novo, né? Isso é novo. A gente entrar numa restrição que a gente nem conhece, eu vejo muita gente, né? Gente de todas as idades, gente jovem, gente de 90 anos, que de repente conhece as suas restrições, conhece o seu corpo, né? Esse templo único que você tem, a partir de uma escuta assim, né? Mas eles conhecem o corpo a partir do universo conhecido do corpo. Me fala sobre consciência corporal. E a gente vai explorar o corpo a partir do potencial genético do ser humano. Tá. E não do universo conhecido. Aí esse é o lugar onde a gente realmente dá as mãos para a ideia da neuroplasticidade, que é um lugar onde você talvez nunca tenha visto, não tenha nenhuma referência visual ou memória do seu joelho sendo tão usado ou do seu ombro sendo tão usado, mas esse potencial está lá dormente. E aí, quando a gente começa a estimular, a gente tem toda uma ampliação de área cerebral, de mapa cerebral dessa área, e a gente tem todo um fenômeno neurológico em andamento ao mesmo tempo que a gente tem uma posição física em andamento. E aí nasce uma consciência corporal real, não só a partir do que você vê ou sente, mas a partir do que de fato está acontecendo internamente. São novos neurônios, né, que aparecem porque você passa a trazer a aula para a sua vida. Exatamente. Né? Aquele foco, aquela Exatamente. Tá, então, não são novos neurônios, eles são os mesmos que estavam lá, mas com funções diferentes e ampliadas. Conta pra gente qual é a diferença de padrão nervoso do homem e da mulher. Eles são praticamente bichos diferentes com funções biológicas diferentes, né? Então, com reações distintas, muitas delas não só a partir da personalidade, mas previstas já pela natureza. Então, a tendência, a inclinação das reações de homens e mulheres diante da mesma situação, ela é diferente. E isso precisa ser muito respeitado dentro da sala de aula. Tá? Então, compreender, por exemplo, que as mulheres tendem a ter um sistema nervoso mais sobrecarregado é muito importante para que a condução da aula seja correta para cada uma delas. Compreender os diferentes efeitos desses padrões, tanto no corpo físico
quanto no sistema nervoso e nas descargas nervosas que cada um deles vai ter ao longo da vida, é muito importante para definir ou para descobrir como dar para cada um deles uma boa aula, sempre. Tá? Então, a gente vai tratar todos da mesma forma enquanto atenção, enquanto carinho, enquanto dedicação ao aluno, mas compreender os diferentes lugares onde cada aluno se encontra e a razão por que cada um está num lugar diferente é o que faz um professor realmente se tornar um excelente professor ou não. Sim, e é exatamente isso que deixa aquela mulher que cuida mais do que cuida de si, ela cuida mais do outro, ela tem tantas preocupações, né, com família, com essas diferenças que você está dizendo. Essas todas, ela muitas outras. Voltar, se voltar e descobrir como é importante esse espaço para ela mesma, né? Tão importante. Legal. E a relação, assim, um pouquinho do corpo com as emoções? Como é que você pode falar uma leitura pra gente, assim? Esses assuntos todos, eles são muito amplos, né, Lídia? Então, é que o Francisco tem tanto conhecimento que a gente quer que ele conte, mas só um pouquinho a gente continua conversando em outras vezes. É importante entender que essas são relações reais, elas existem, né? Então, você vai sair tanto daqueles exemplos clássicos, assim, mais grosseiros, do tipo, tomei um grande susto por um problema real na vida e o meu cabelo ficou branco em 30 dias. Tive uma notícia, um problema de dimensões enormes e uma desordem cardíaca quase que fulminante. Então essas coisas extremas, elas nos dão a impressão de que a relação entre o corpo e as emoções sempre vai ser ali, nessa linha extrema. Mas na verdade não. Na verdade, a cada emoção, positiva ou negativa, vai ter sempre algum tipo de impacto no corpo, em alguma área do corpo, e isso vai variar muito de acordo com a nossa história, com as nossas memórias, com a nossa personalidade, mas isso vai estar sempre lá presente. Uma boa parte da função da prática é até fazer essa higiene, ou essa higienização constante do corpo. Cada vez que você se coloca na prática, você está também limpando tudo que acabou de acontecer na tua vida ou no teu corpo. Certo. Mas eu acho que essa relação é muito forte. É muito forte, a gente sabe, né, superficialmente, mas essa escuta quando a gente está no corpo e também essa compreensão intelectual é importante, né? Por que diz que a sede da tristeza é no pulmão, que, né, eu não iria no rim ou no eu não iria num detalhamento dessa natureza, porque eu acho que em termos gerais isso é real, mas para cada pessoa, para cada história, para cada personalidade vai sofrer pequenas variações. Sim. Então eu acho difícil você se fechar numa regra, mas eu acho que o que fica de conceito geral e de informação muito importante sim, o nosso corpo é um acumulado de emoções positivas e negativas, e é possível organizar tudo isso para ter uma vida mais plena. Então, deixa eu perguntar para você sobre o sistema nervoso. Eu queria que você contasse para a gente essa importância como é que a gente vai fazendo essa modificação, já que a gente falou de longevidade, que é um yoga para fazer a vida toda, né? Não é algo pontual, esse enfoque que vai gerando, né? A gente vai adquirindo essa concentração, esse foco, essa presença na vida. Como é que a gente pode fazer para educar também o nosso sistema nervoso, né? Não sei se a palavra é essa, mas para que a gente possa se restabelecer, mesmo do dia a dia, da poluição, do trânsito, da briga com a vizinha, da impaciência com o companheiro, com a companheira, né? Eu acho que isso é um dos pontos mais fundamentais da existência do próprio yoga, que é essa habilidade dele, yoga, de gerar um estado de presença, um estado em que você
focado e centrado, é mais consciente de você e a partir daí das tuas emoções e das tuas reações ao ambiente externo. Então, para mim, a presença, que é esse estado, essa capacidade natural do ser humano de estar focado internamente e a partir dessa percepção interna e dessa autorreferência, perceber o externo e perceber as suas tendências ou possíveis reações. Isso é bem yoga, isso é qualquer yoga, qualquer linha, qualquer método quando bem aplicado. Certo. E como você indicaria, daria uma dica para quem nunca fez yoga antes e que quer começar a praticar, como chegar a... Eu acho que não é uma dica, é assim, é uma busca. Yoga não se busca por uma ou para uma conquista corporal ou física. Yoga se busca para um estado mental, interno ou emocional de equilíbrio. Um estado, praticamente um estado crônico de presença. Em sendo essa a busca, qualquer método vai funcionar quando bem aplicado. Para mim, por conta de uma série de histórias pessoais, o que funciona é o Hatha Yoga, o que funciona é um yoga que de fato usa o corpo como sua ferramenta ou como seu campo de trabalho. Mas todos eles vão te dar essa mesma habilidade de presença, ou esse mesmo estado de presença, quando bem aplicados ou quando bem praticados. Tá bom. Mas eu percebo em mim, gente, que tive muitos problemas de relacionamento, e depois eu conto para vocês, problemas de quadril, que com esse trabalho do Kayuti Yoga, e quando a gente abre as nossas limitações, porque o problema aqui ou ali, todos nós temos problemas em todas as áreas, isso são limitações. Eu faço um paralelo assim com a imobilidade, você não quer mexer em coisas que te angustiam ou que doem, né? E muitas vezes você não mexe no corpo. Então, para mim, a grande sacada assim, no Kayuti Yoga é você poder estar com esse contato, sem medo de ser feliz, né? E abrir, por exemplo, eu vou abrindo o meu quadril e os relacionamentos também se abrem. Você abre o peito, os ombros e fica mais arejado também, né? Então, faz sentido para você? Faz sentido. Eu acho que a gente não pode ser simplista, mas faz muito sentido, com certeza. Você acredita que a gente cria as nossas doenças, nossas rigidez ou mesmo... Eu acredito que algumas, Lídia, não todas, porque eu acho que algumas são mesmo ambiente, natureza, alimentação, acidentes, né? Mas acho que algumas sim, acho que talvez muitas, e em grande parte é possível lidar com isso. Quando a gente é responsável, né? Por tudo que acontece, né? A gente sempre é responsável por tudo que acontece com a gente. Porque não é essa maneira de viver também, de vitimização, de que a culpa é do outro, é da presidente, ou é de sei o quê. Mas quando existe esse hábito, né? Essa prática constante de estar presente, o estado de presença, ele naturalmente é um grande corretivo nesse padrão de erro. O indivíduo presente, ele tende muito menos à terceirização das responsabilidades sobre ele mesmo. Exatamente. É isso aí, gente. Então esse é o Amor se Aprende. Eu sou Lídia Carmelli, estou aqui com Francisco Kayuti, que falou pra gente sobre o método Kayuti Yoga. Obrigado. Muito obrigada. Namastê.